Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica e sobrevivência chamado Enterrado Vivo. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa mostrando uma tela preta e o som de Paul Conroy lutando para respirar. Então ele acende um isqueiro e percebe que foi enterrado vivo em um caixão de madeira. Ele grita por ajuda e bate freneticamente no caixão, mas os seus esforços são em vão. Por sorte, ele encontra um prego pendurado no topo para desatar o nó da sua mão. De repente, ele ouve o som de um telefone vibrando perto de seus pés e o agarra imediatamente. As configurações do telefone estão em árabe e ele não entende nada, mas mesmo assim ele tenta ligar para alguém. Desesperado, ele não consegue se lembrar do número do telefone. Então ele decide ligar para a emergência e diz que é um caminhoneiro dos Estados Unidos que trabalha entregando comida e suprimentos no Iraque. Ele também conta que quando eles estavam em um comboio em Bakba, de repente um grupo de pessoas apareceu e abriu fogo sobre eles e os outros motoristas. Infelizmente, a emergência diz que só pode ajudar as pessoas que estão nos Estados Unidos, não em outros países. Depois disso, ele tenta ligar para sua esposa Linda, mas ela não atende o telefone. Então ele deixa uma mensagem sobre o seu estado e pede ajuda às autoridades. Mais tarde, ele liga para o FBI em Chicago, e eles pedem uma explicação completa do porquê dele estar enterrado vivo. Paul conta então o incidente com mais detalhes. Ele diz que enquanto entregava mantimentos no Iraque, muitas crianças começaram a jogar pedras nos caminhões dirigidos por ele e seus amigos. Ele diz que depois disso, algumas pessoas que estavam escondidas apareceram e começaram a disparar contra ele. Então ele desmaiou depois de ter sido atingido por uma pedra, e quando acordou ficou sabendo que tinha sido enterrado vivo em um caixão. Como Paul não sabe o local onde está enterrado, pede ao FBI para rastrear a sua localização via GPS, mas infelizmente a ligação cai no mesmo momento. Ele começa a procurar sinal para ligar para a empresa onde trabalha. Ele está ligando para Alan Davenport, o seu patrão na empresa. Infelizmente, enquanto ele diz o seu nome, a ligação cai novamente, o que deixa Paul ainda mais desesperado. Em seguida, ele recebe uma chamada de seu sequestrador chamado Jabir. Ele pede um resgate de $5 milhões para os Estados Unidos, e esse dinheiro deve ser entregue antes das 21 horas. Caso contrário, Paul ficará enterrado ali para sempre. Em seguida, ele também procura ajuda ligando para a amiga da sua esposa, que fornece o número de telefone do Departamento do Estado. Depois de ligar para o número, ele é conectado a Rebecca Browning, que aparentemente não pode ajudá-lo devido à política do governo de não negociar com terroristas. Por isso, ela lhe dá o número de telefone de Dan Brenner, que é o chefe do grupo de trabalho de reféns. Ele diz a Paul que eles estão trabalhando para encontrá-lo, e também diz a ele para conservar a vida de bateria do seu BlackBerry. No meio da conversa, Jabir liga novamente para ele e diz que o tempo que lhe resta é de 2 horas e 4 minutos. Ele pede a Paul para fazer uma declaração em vídeo dizendo que foi sequestrado, e mais tarde o vídeo será usado como pressão sobre o governo dos Estados Unidos para que eles paguem o resgate. Mas Paul insiste que ninguém vai pagar 5 milhões de resgate por um simples caminhoneiro como ele. Então Jabir baixa o valor do resgate para $1 milhão. Junto com o roteiro que Paul vai ler, ele também encontra uma lanterna que não funciona muito bem, além de um bastão brilhante, um frasco com álcool e um canivete. Brenner então implora que ele não faça o vídeo que Jabir exigiu, porque se o vídeo vazar, a situação ficará ainda mais difícil. Brenner também o acalma, dizendo que um homem chamado Mark White foi resgatado de uma situação semelhante 3 semanas atrás, e agora está em casa seguro com sua família. Ele também escreve Mark White no caixão, para lhe dar um pouco de esperança de sobreviver. Paul fica frustrado novamente quando Jabir liga mais uma vez e o obriga a fazer o vídeo, mas ele ainda se recusa. No final, ele liga para sua mãe, que está no asilo, para se despedir, mas ela mal se lembra dele por causa de uma demência grave. Paul se sente irritado quando Jabir exige novamente o vídeo, enviando uma foto de sua colega Pamela, amordaçada e com uma arma na cabeça. Inevitavelmente, ele faz o vídeo lendo o roteiro dado. Seu destino está ficando cada vez pior quando, de repente, uma cobra entra pelo buraco do caixão, mas ele é capaz de afugentá-la utilizando álcool para criar uma pequena chama de fogo. Após trocar o idioma no BlackBerry para o inglês, ele encontra o número de celular, que ele retransmite para sua esposa em um voicemail. Depois de um tempo, Jabir envia um vídeo da execução de Pamela, mesmo depois que Paul já tinha enviado a gravação. Ele liga desapontado para Brenner, que está chateado com ele por ter feito o vídeo, que agora está sendo reproduzido em todas as grandes redes de TV,
e recebeu inúmeras visualizações no YouTube. Pouco tempo depois, explosões distintas estremecem a área, o que danifica o seu caixão, fazendo com que ele se encha lentamente de areia. Mas ainda assim ele consegue tapar a parte rachada com um pano. O advogado de seu patrão no CRT, Alan, telefona de repente, pedindo para ele não falar com ninguém, para manter a situação sob controle. Seu empregador então começa a registrar a chamada e o informa que ele foi demitido retroativamente de seu emprego mais cedo naquele dia, convenientemente antes de seu sequestro, devido a uma suposta relação proibida com Pamela. Devido a isso, sua empresa não só não assumirá nenhuma responsabilidade pelo seu sequestro, como ele também não terá direito a nenhum benefício ou pensão se conseguir sair dali vivo. Brenner liga novamente, dizendo que as explosões que danificaram seu caixão anteriormente foram na verdade atentados, e que seus sequestradores podem ter sido mortos. Paul começa a perder a esperança e faz uma última vontade em seu testamento em forma de vídeo, deixando a sua esposa as suas economias pessoais e ao seu filho as suas roupas. Depois de um tempo, Jabir telefona exigindo um vídeo de Paul cortando seu dedo, ameaçando sua família ao revelar o endereço da sua casa nos Estados Unidos. Resignadamente, ele cumpre essa exigência, cortando seu dedo mindinho. Pouco depois de filmar o vídeo, seu celular toca e ele começa a ouvir vozes e um barulho de escavação. As vozes se tornam cada vez mais claras, e elas dizem para alguém abrir o caixão, que se abre em seguida. Mas logo fica óbvio que aquilo foi apenas uma alucinação, e ele continua dentro do caixão. Brenner liga e diz a ele que um insurgente deu os detalhes de onde encontrar um homem enterrado vivo, e que eles estão saindo para resgatá-lo. Então ele recebe um telefonema desesperado da sua esposa Linda, e ele garante a ela que vai ficar tudo bem. Enquanto a areia continua enchendo o caixão a níveis perigosos, dando a Paul segundos de vida, Brenner liga e diz a ele que a equipe de resgate chegou ao local do enterro. Através do telefone, a escavação é ouvida, mas Paul não pode ouvir nenhuma escavação ao redor dele. A equipe escava um caixão e o abre, mas é revelado que o insurgente os levou até o caixão de Mark White, o homem que Brenner alegou ter sido resgatado. Sabendo que ele não será salvo, Paul tenta se acalmar e aceita o seu destino. O filme termina com Brenner pedindo desculpas a Paul, enquanto a areia enche o caixão, e ele sufoca até que a luz se apaga. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.